É bom estar aqui mais uma vez. E como nós estávamos falando ontem, foi uma semana muito atribulada, né? E os assuntos do Senhor ficava falando ao nosso coração e a gente temos que entender o que o Senhor tem falado. Na realidade, eu estava todo culto prestando atenção, Ele tem falado conosco todos os detalhes, né? Quando nós nos dispomos na mão do Senhor, Ele faz grandes coisas. Então, e ninguém é dispensável na mão do Senhor. Todo mundo tem um lugar na obra do Senhor. Todos nós. Eu não sei fazer nada. Dispõe na mão do Senhor, que você vai ver só se o Senhor não vai fazer algo diferente. A minha pregação de hoje, eu fiz uma mudança, eu não sei nem se podia, porque eu não me lembro. Tem coisas que eu esqueço, sabe? Mas o tema, né? Nosso texto base não vai ser lido no começo. Nosso texto base vai ficar em stand-by. Pode fazer isso, não pode? Não, pode, né? Tá aí. Eu lembro, faz tempo que saí de seminário, mas tem coisas que a gente lembra. Então, nosso texto, porque, irmãos, uma coisa engraçada, eu deixava ele no começo do meu esboço. E não saía. E eu falava, Senhor, eu vou também estender roupa. Eu ia lá para o quintal estender roupa, eu voltava, tira aí do começo. Aí eu voltava e ia fazer janta. Fiquei brigada. Aí quando eu obedeci, aí o negócio fluiu melhor. Então, nós temos que ficar atento ao que o Senhor quer a nossa vida nessa manhã. Então, dessa forma, deixando o nosso texto base, que eu vou só ler no final, e pensando em cuidado, né? O mês de maio nós estamos tratando de cuidado da família, e nós, como uma família, temos que cuidar de nós. Se nós não estamos bem, nós não conseguimos viver com outra pessoa. Se você está ruim com você mesmo, na realidade, você não consegue se relacionar com outra pessoa. E aí, nós temos a tendência de colocar a culpa do nosso mau relacionamento na outra pessoa, enquanto nós somos o problema. Então, nós temos que reconhecer. Então, pensando como família, pensando que nós temos que ter uma família sadia, precisamos de uma vida sadia. E eu não queria falar hoje sobre o nosso coração. Então, nós vamos estar lendo o nosso texto em Jeremias 17, 9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. Está doente demais para ser curado. Existe uma expressão muito ouvida por aí, que diz assim: siga o que o seu coração mandar. E nem sempre essa expressão, ela é boa. E aí eu fiquei pensando, o que a palavra de Deus diz sobre essa questão? Se nós lemos Jeremias, ele está dizendo que não é bem assim. E aí nós vamos ler também em Provérbios 4, 23, que diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Dessa forma, então, nós podemos dividir o nosso assunto aqui em duas partes. A nossa primeira parte seria: será que somos realmente enganados pelos nossos pensamentos? Tanto o texto de Jeremias como de Provérbios diz que sim. Em nosso coração, e algumas versões diz pensamentos, que nossa motivação, intenção, vontade acontece no nosso coração. E onde colocamos em prática todas as ações das nossas vidas, nossos sonhos e nossas decisões. E aí eu fiquei pensando nesse texto, no que o Senhor queria falar aqui, e aí eu pensei, ninguém levanta de manhã, escova os seus dentes, lava o rosto, toma banho, se troca e diz: hoje eu vou pecar. Aí fala assim: não, antes de pecar eu vou tomar meu café. E toma o teu café, se troca e fala: eu vou sair pela rua pecando. Aí ele sai decidido que vai adulterar. Vou adulterar hoje porque... não, eu acho que eu vou assaltar um banco. Ninguém faz isso. Ninguém levanta cedo e não tem opção de mudar a sua vida naquela situação.
Todos nós temos opções. Todos nós pecamos. Mas todos nós temos opção em não pecar. Todos nós. Quem tem um problema, um exemplo, problema com a bebida. Vou beber. Ele tem que sair da casa dele, vai no boteco, bate a mão no balcão, me dá aí, 2 dedinhos. O infeliz lá vai colocar a bebida no copo. E todo esse tempo você tem opção. No caminho você tem opção em voltar para trás. Não vou beber. Quando você bate a mão no balcão e pede para o dono do boteco pôr a bebida, você tem a opção de não aceitar. Em todo tempo, até virar, você tem opção. Todo tempo você tem opção. Eu me lembro que quando eu me converti, e eu não sei se eu já comentei isso, se eu comentei, eu vou comentar de novo. Eu tive alguns problemas, porque na realidade, na época, eu era usuária de droga, então eu tinha alguns problemas depois, né? E eu me lembro que eu trabalhava numa transportadora, e um dos motoristas chegou e falou assim, ele não sabia da minha vida. Ele não sabia o que eu tinha acontecido. E eu tinha algumas crises assim, porque às vezes eu sonhava e eu acordava com cheiro no meu quarto. Era uma tortura. Mas eu tinha decidido que eu não ia mais fazer aquilo. Quando eu me converti, eu falei para o Senhor assim, olha, eu quero uma semana. Se uma semana eu não sentir vontade de nada, eu vou te servir o resto da minha vida. E em uma semana eu vivi com todo aquele povo que eu vivia a mesma vida lá. E eu não usei uma semana e ninguém me ofereceu. Quando deu uma semana, o Senhor falou para mim, eu cumpri a minha parte, agora você cumpre a tua. E aí foi fogo, porque daí, né, eu não orei direito, né, eu podia ter falado, e aí eu nunca mais vou ter problema com isso, né. Então, foi que ela falou, a gente tem que saber como falar, porque depois que falou não adianta, né. E aí, eu cheguei na transportadora, o motorista falou assim, eu tenho algo aqui para você. Eu falei, o que você tem para mim? Como ele trazia nota, às vezes trazia dinheiro, porque a empresa era em Ribeirão Preto, eu falei, acho que trouxe algum dinheiro para a gente ter as despesas mensais aqui de café, essas coisas. Eu falei, o que você trouxe para mim? Aí ele tirou do bolso um pacotinho. Aí eu olhei, eu pensei, e aí falou assim, só hoje, né? Só hoje. Aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, você diz aí para o teu patrão que eu sou uma pessoa de palavra. Eu tive opção. Eu não aceitei. Eu sei que não era o motorista. Eu sei que foi o diabo que queria, de alguma forma, ali, me pôr num beco. E eu disse não. Todos nós temos opções. Eu não estou dizendo que nós não sofremos com as nossas opções, ou com as nossas dificuldades. Só que nós temos que manter. E o Senhor nos honra. Não podemos culpar as pessoas pelas nossas falhas, pelos nossos deslizes. Ninguém tem culpa. Somos nós que fazemos opções para as nossas vidas. Como o texto aqui diz, o coração, como que está aqui? Não há nada, está doente demais para ser curado. Estamos doentes demais e às vezes não queremos ser curados. Queremos viver, porque para nós, ser geralmente afunfados, cuidados para alguém, para nós faz muito bem. Porque quando nós somos curados, nós saímos da evidência do fato e alguém vai passar para outro. E às vezes nós queremos viver sendo cuidados, bajulados e não queremos crescer. E aí colocamos culpa nos outros. Ninguém tem culpa. Os nossos pais não têm culpa. Quando eu tomei a decisão de fazer o que eu queria fazer, eu fiz porque eu quis. A minha família era complicada? Era.
Mas meu pai não teve culpa, minha mãe muito menos, ninguém. Eu fui lá com as minhas pernas e fiz do jeito que eu queria fazer. Não forçou, ninguém me forçou. Então, eu fui. Então, eu tinha o direito de sair. Eu tinha que querer. Então, na realidade, nós temos opções nas nossas vidas. Queremos continuar pecando, continuar doente ou não. Nós temos o poder sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós não conseguimos porque nós temos dado legalidade para o diabo agir na nossa vida. Ontem nós falamos sobre isso aqui. O Evandro, uma vez, o Evandro é lá de Nova Odessa, uma vez ele falou aquele texto que o diabo anda ao derredor procurando alguém tragar, né? Então ele fica assim na nossa vida, todos os dias. Ninguém aqui é isento disso. Ninguém aqui é santo ou menos santo que o diabo não fique procurando. Quando nós damos uma pisada na bola que nós damos, peraí. Aí ele encosta no nosso erro. E às vezes a gente até gosta que ele faça isso. E a gente deixa ele lá. Porque se nós não gostássemos, quando nós erramos, nós vamos lá e confessamos os nossos erros e pecados. E fecha a brecha que foi aberta. E aí ele vai lá, ele encosta e aquilo vai escancarando. E chega num momento que nós não podemos ou não conseguimos mais fazer isso sozinho. E aí precisamos realmente. Então, será que realmente nós queremos ser curados? Será que nós realmente queremos ser curados? É interessante verificar, então, né? Nós vimos a parte B do texto dizendo que não. É estranho pensar que as pessoas que gostam de se sentir cuidados, né? Por isso eu acho que nós temos tantos cuidadores que nos ouvem, né? Que estejam nas clínicas hoje em dia, porque nada contra, gente, mas só uma observação. Se você em 20 perguntar qual é a profissão, é psicólogo. Pelo menos 18 são. São engenheiros, a maioria é psicólogo. A maioria dos nossos pastores, hoje, tem um curso de psicólogo. Pelo menos os que voltaram a estudar. Eu vou te estudar, o que você foi fazer? Psicólogo. Então, a maioria, e se não é ele, é a esposa. Porque as pessoas têm necessidade desse cuidado. E aí, nós que somos leigos, temos que entender como que funciona tudo isso que tem aqui dentro de alguém. E, na realidade, tudo que tem aqui está saindo daqui para cá. E aí, precisamos de cuidados. Então, nós precisamos entender que as pessoas querem ficar doentes, né? Aí nós ouvimos, essa semana eu estava conversando com uma moça e diz assim, nós estávamos conversando sobre a questão de como as pessoas têm se comportado hoje em dia, que as pessoas não têm, a maioria não tem um comportamento decente. E aí ela falou assim, e aí nós estávamos conversando sobre a mãe de uma amiga da Elizabeth da escola que faleceu. E até nós fomos lá no velório dessa... É uma moça, 32 anos. Ela faleceu praticamente de overdose. Ela tinha diabetes e aí ela foi uma mistura de excesso de droga com coma diabético. E aí nós estávamos lá no velório. E como eu não conhecia ninguém, eu só fiquei meio de longe, assim, olhando a situação. E aí a gente viu lá, a amiga da Betinha é uma graça, uma moça muito boazinha, assim. Mas ela gosta de mulher. A irmã dela, uma menina, estava lá agarrada com outra mulher. E parece que tem um irmão pequenininho, e cada uma de um pai.
E aí, a ideia que foi passada é que como elas não conheceram o pai delas, então elas fizeram essa opção de vida. E aí a moça a gente estava conversando sobre isso, ela falou assim, ah não, mas isso, hoje em dia a circunstância que nos leva a tomar algumas decisões na nossa vida é a idade. Os nossos jovens estão querendo experimentar de tudo. Eles querem sair com meninas, meninas com meninas, meninos com os meninos, mas depois eles voltam, aí fica menina com menino, menina, essa bagunça toda. E aí eu fiquei pensando naquilo e falei assim, eu não concordo com essa posição. Falei para ela, porque eu tenho 2 filhas. E eu criei minhas filhas para serem mulheres, e não para ter essa mentira do diabo sobre a vida delas. E aí até eu comentei com a menina, né, a amiga da Betinha, falei, se você precisar da gente, a gente está lá. Porque agora não conhece o pai, não tem a mãe, e ela vive nesse conflito, e ela não leva jeito para isso. Então, para mim, é uma mentira que o diabo plantou no coração dela e ela tem vivido essa mentira. E nós aqui dentro da igreja, isso é uma pessoa lá de fora, e nós aqui dentro da igreja temos feito a mesma coisa. Às vezes foi falado algo ao nosso coração e nós temos guardado isso aí. Você não vale nada, você nunca vai ser nada na vida, tudo que você faz dá errado. Olha, você sempre vai ser um miserável. Gente, eu estou falando isso porque às vezes nós, pais, falamos isso para os seus filhos. E isso a gente não sabemos o poder de maldição. Gente, se nós aprendemos com o povo judeu, quando uma criança judia nasce, o pai pega essa criança e declara todas as bênçãos do céu sobre ela. Você vai ser uma criança próspera, aonde você entrar, você vai ser uma pessoa próspera. E alguns eu ouvi, nesse relato que eu estava ouvindo, diz que ele declara até a profissão que essa criança vai ter. Você vai ser um médico famoso, você vai ser, na escola, você não vai ter nenhum empecilho, você vai ser uma pessoa sábia. E vai declarando, mesmo que ela não seja. Mas esse não é o desejo nosso como pais, em nosso coração, tão pecador, que a palavra diz que quem poderia conhecer o nosso coração? E nós queremos isso para os nossos pais. Então por que às vezes nós declaramos maldição sobre os nossos filhos? E o inimigo esperto, pega. No Veredas, eu não sei se todos conhecem, mas no Veredas, nós tratamos numa situação dessas questões. E quando nós, às vezes, oramos por alguém, para que o Senhor mostre a essa pessoa o que é que está impedindo que ela seja uma pessoa realmente feliz. E algumas pessoas fazem algumas declarações para nós sobre isso. Olha, sabe, eu estou aqui lembrando que quando eu era criança, meu pai falou assim, assim de mim. Quando eu era criança, ele falou para mim, você não vale nada, você não vai prestar para nada. E ela falava, e eu não tenho perspectiva de vida, porque meu pai falou isso. E nós oramos sobre essa questão com essa pessoa, e são pessoas que têm a vida mudada. Então, pessoas que têm a vida mudada. Então, nós temos que tentar verificar o nosso coração. O que é que às vezes está sobre nós, que temos impedido para que nós tenhamos uma vida plena no Senhor? O coração do homem é naturalmente ruim. Naturalmente ruim. E temos que ver lutando contra ele e seus desejos. Paulo já dizia isso em Romanos, né? Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Então, e Paulo lá, né? E aquela coisinha de o diabinho e o anjo falando ali, é bem isso mesmo, né? Você faz uma coisa, não, e fica naquela dúvida, né? Eu sei, nós sabemos o que... Nós somos todas pessoas inteligentes aqui. Nós sabemos tudo que nós temos que fazer.
Então, às vezes, um dia desse, o pastor perguntou aqui, eu falei assim, pegar uma fruta, né? Como eu não me lembro do contexto, mas o pastor estava falando, e aí eu falei assim, e eu aprendi que quando você está numa rua, e tem uma fruta pendente, então você fala, não é dono, tem dono, é o dono da árvore, que tem lá um terreno lá dentro. Então, e tem na lei diz sobre, não é eu que estou falando da lei, nossa lei brasileira está lá dizendo sobre fruto pendente. E é errado, se a pessoa se sentir ofendida por você arrancar o fruto dela, ou a flor, às vezes, uma florzinha tão bonitinha. Se ela se sentir ofendida por isso, ela pode abrir um processo contra você. E aí uma vez eu tinha uma flor, uma coisa que eu queria, e eu bati palma na mulher, perdi, e ela falou, não. Aí eu falei, então tá, né? Não. E aí eu segui o caminho. Aí a pessoa que está comigo, você é boba? Pega lá. Eu falei, não. Ela falou não. Ela falou não. Então nós temos que ter esse discernimento. Ai, mas que coisa tão tonta. Uma flor é uma brecha. Quando tem um dique, né? Um dia desse eu estava vendo uns negócios, parece que tem um ultrassom que passa nas represas, né? É uma coisa engraçada, lá no Discovery que eles estavam fazendo. Então tem esse ultrassom que não sei de quanto ele passa assim na represa, porque eles não têm que se preocupar por fissura, não é nem buraco, fissura, porque se aparecer uma fissura arrebenta. Então, se aquela flor vai ser a fissura na minha vida, não, a mulher não quis me dar. Ou faz que nem meu sogro, né? O pé de manga caía para a rua, ele cortou o pé todo de manga. Porque ele falou que a pessoa ficar catando fruta dele do lado de fora. Eu falei, pessoal, você não só podou os galhos, uma manga tão boa. Não, cortou a árvore toda, porque ia para a rua. Entende, irmãos? Na realidade, o pecado, a gente às vezes olha o pecado, quando um chega armado no outro e rende. Mas quando você pega aquela uvinha, porque existem alguns mercados que tem um setor de degustação, né? Na tigelinha. Eu acho que já está lavado aquilo lá, né? Mas geralmente a gente põe dúvida. Mas se você chega lá e... A minha mãe, que um dia desse fez, senhor, perdoa, né? Aí ela foi lá e pegou uma uvinha, ainda limpou na blusa e... Mãe, senhor, perdoa. Mãe, é errado. Vá lá, pesa a uvinha e paga por ela. Mas não vai pesar nada. Eu falei, então, vai ser baratinho, né? E aí a gente, às vezes, se acostuma com isso. Está errado. Você tem que pagar por aquilo. Não está no setor de degustação. E aí a gente às vezes fica pensando, aonde eu tenho pecado, que minha vida tem tido toda a luta. Você tem pegado a frutinha lá no mercado para experimentar. Ou você vai lá buscar uma florzinha no vizinho, ou você recebe um troco, você verificou e enfiou no bolso. Ou você viu que o peso estava errado de alguma forma e não ajustou. Uma vez a gente foi no mercado e eu não prestei atenção, quem prestou foi o Paulo. Acho que era um frango. Passou e o Paulo, a gente pagou tudo. Aí o Paulo pegou a notinha e falou assim, não passou o frango. Aí ele pegou, olhou, aí ele voltou no caixa e falou para a moça, você não passou o frango. Aí mas ela ficou até surpresa. Eu falei, aí pagou o frango e voltou. Você podia, não é? O mercado vai ficar mais rico, mais pobre por causa de um frango? Vai, a tua vida, não o mercado. Porque você deu brecha para o inimigo agir. Gente, todo pecado a gente começa pensando, é o mal que você não quer fazer, isso você está fazendo. Vai lá, faz o bem para alguém. E nós temos que entender isso, né? Quem pode entender esse conflito dentro das nossas vidas? Quem pode lidar com essa luta diária? Que isso vai ser eterno, irmãos. Enquanto você viver, respirar,
você vai ter essa vida eterna, essa luta eterna na sua vida. Se policiando o tempo. Se você realmente quer ser servo de Deus, se realmente quer, você vai ter essa vida, essa luta eterna, até o Senhor te chamar. Agora, se você não quer, então você está em lugar errado. Você está em lugar errado. Quando decidimos com firmeza não desviar nem para a direita e nem para a esquerda e nos posicionar diante do inimigo das nossas almas, que não vamos mais nos contaminar e fazer o que o salmista diz. Ó Deus, examina e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado, guia-me pelo caminho eterno. Então, temos que pedir ao Senhor, mas com vontade de ser curado, de ser liberto, de viver os sonhos de Deus para as nossas vidas, pois Ele conhece o nosso coração e sabe das motivações que existem nele, se são boas, se são agradáveis a Ele, pois de Deus nós não escondemos nada, pois não adianta nada termos aceitado a Jesus, se vivemos igual a antes. Não sei quantos aqui se converteram aqui, ou se converteram em outro lugar, ou nasceram, né? Às vezes a gente vê esse conflito em quem já nasce. Eu vou na igreja, desde bebezinho eu já vou na igreja, né? Mas se um dia nós realmente nos convertemos ao Senhor, nós temos que ter mudança de vida. É impossível viver igual. Impossível. Nós temos que ter alguma coisa diferente nas nossas vidas, a ponto de quem olhar para nós, sem que nós falamos, ver, tem alguma coisa diferente nesse povo. Tem alguma coisa diferente. Eu gostei, acho que foi o pastor Rubinho que postou um vídeo de uma moça. Eu acho que ela estava com uma conferência. Alguém postou essa semana o vídeo de uma moça falando da transparência do servo de Deus, que às vezes coloca lá nos seus carros. Carro guiado, foi, pastor? Guiado por Jesus. E aí passa, e sai, e corta, e corre. Ou parece na camiseta, né? E depois passa uma mulher. Eu já vi isso, gente. O homem trombou comigo, eu conhecia. E ele era, depois, irmã. E eu falei, irmão. Quase quebrou o pescoço pro coitado do traseiro da moça. Coisa feia. Depois você fica lá falando, eu vou pôr na mão de Deus, eu vou pôr na mão de Deus. Mas olha, não sei, aquele homem só não enfincou dentro de um buraco porque ele não tinha onde se enfiar. Mas ele ficou sem graça, muito sem graça. De quem nós queremos esconder? De quem? Eu posso esconder as coisas do Paulo, que eu não escondo, mas eu posso esconder. Posso esconder das meninas. Essa semana eu saí sozinha, porque se eu sair, daí eu tenho prejuízo, né? Aí eu saí e eu fui comprar uma calça para mim. Aí a Betinha, mãe, onde você está? Eu falei, estou aqui. Aonde, mãe? Estou aqui. Aqui. Já vou chegar. Você está? E eu esqueci, eu fiquei tão enrolando com ela que eu esqueci até o nome da loja que eu estava. Aí a vendedora, Bischoff, né? Bischoff. Aí, estou aqui na Bischoff. Aí ela, muito bonita, hein, mãe? Eu falei, tá vendo? Não dá nem para esconder, para aprontar uma diferente, né? Mas, às vezes, nós escondemos os nossos sentimentos. O que, às vezes, nós sentimos e não queremos que as pessoas saibam. Às vezes, nós falamos assim, eu nem vou dizer o que eu estou sentindo, porque ficar falando toda hora, que coisa chata, né? E às vezes a gente esconde até. Uma vez eu me lembro que o Paulo chegou para mim e falou assim, você está bem? Aí eu falei, estou bem. Por quê? Você nunca reclama de nada.
Aí eu fiquei pensando, falei, pois é mesmo, né? Eu não reclamo de nada. Mas vai ser diferente se eu reclamar? Não vai ser diferente. Né? Às vezes as dores não passam. A gente fala assim, eu não vou ficar reclamando, aí dói. Aí dói. Está doendo. Né? Faz uns 2 anos que eu tenho dor na junta e em alguns outros lugares. Agora eu esqueço das coisas. Mas se eu ficar toda hora falando, vai mudar a minha história? Não vai mudar a minha história. Eu vou continuar com elas, vou continuar esquecendo. Essa semana eu estava com a Kézia no mercado. Eu falei, eu vou pegar alface. Estava aqui. O que foi, mãe? O que eu vim pegar aqui? Alface! Aí eu fui pôr alface. Orem pelos meus miolos, irmãos. Porque eu estou ficando preocupada já, viu? Eu acabei de olhar o bicho lá e esqueci dele. Mas na realidade, nós não podemos viver. Se você realmente teve um encontro com Deus, realmente, você não pode viver. Eu estava num congresso uma vez, muito tempo atrás, em Atibaia, um congresso Mulheres da Defesp. Nossa, muito tempo a Ilga era presidente. Há quantos anos que a Ilga não é presidente da Defesp? A Kézia era pequena, acho que tinha 2, 3 anos. Pelo menos uns 20 anos. 60 não, pastor, menos. Pelo amor de Deus, senão eu estou na roça se for 60. Mas uns 20 anos. E na hora, teve uma palavra muito boa, e na hora, pediram, né, quem queria orar, alguma coisa, e uma esposa de pastor foi lá na frente. E aí ela, perguntando, ela pegou o microfone e ela disse assim, irmãs, eu queria que vocês orassem por mim hoje, porque eu descobri, ela é esposa de pastor, descobri hoje que na realidade eu nunca aceitei a Jesus. Na realidade, eu sempre me acostumei a viver na igreja. Eu era ativa, eu dava aula, não sei o quê, mas aquele sentimento de querer mudar por Jesus, isso nunca existiu no meu coração. E eu fiquei impressionada pela coragem daquela mulher em declarar, de um pastor conhecido na época, declarar isso. Então, às vezes, nós temos que falar, né? Examina o nosso coração, para que nós possamos ver se há algum pecado em nós. Sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Será que nós estamos dispostos realmente a falar isso para o Senhor? Sonda-me, Senhor. Provérbios 16, 2, diz assim, você pode pensar em tudo que faz, é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Olha lá a cara do homem, que tristeza. Eu tinha mudado, eu não tinha posto essa foto não, mas eu fiquei olhando esse senhorzinho, né, com martelo, e o pensamento do Senhor, olhando para nós e ver quais são as real intenção do nosso coração no dia a dia. Por que você faz o que faz? Por que você fala o que você fala? Por que você toma a atitude que você toma diariamente? Qual é a sua real intenção sobre isso? É abençoar alguém ou tirar algum proveito da situação? E aí nós temos que tomar cuidado. Eu gosto muito de Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. E os planos de Deus, os seus planos, têm sido os planos de Deus. Devemos colocar os nossos sonhos, projetos e desejos no Senhor. E aí eu fiquei pensando num tempo da minha vida que, quando eu ouvi a primeira vez sobre essa questão de depender do Senhor e fazer as coisas que o Senhor queria, eu começava a fazer assim. Tudo que eu ia fazer, eu falava para o Senhor. Senhor, tal coisa. E um dia, eu fazia de tudo. Até comprar uma roupa, e eu ia lá e dizia para o Senhor que eu queria comprar. E um dia eu fui
E normalmente eram uns carnezinhos, né? Então eu fui lá fazer o carnezinho, e aí e não dava certo. Apareceu até restrição. Mas eu e a minha mãe numa vergonha lascada, falei, mas como restrição? Eu falei, mãe, tá tudo bom? Tá. Mas que... Aí eu lembrei, o Senhor falando, você não orou, você não falou, perguntou para mim se era isso que eu queria. Aí eu falei assim para a moça, eu vou... Eu falei para minha mãe, vamos embora. Mas ela disse, não, vamos embora. Não, vamos embora, mãe. E aí a minha mãe saiu meio pisando duro. O que aconteceu? Eu falei, mãe, nós não oramos. Essa roupa não vai ser benção para nós. Em 2 semanas está desgarçada, está rasgada, está furada. E era assim, uma coisa tão tola. Às vezes a gente saía, eu gosto muito do Paulo, quando a gente vai fazer compra, ele ora pedindo para o Senhor nos dar boas compras, né? Hoje em dia, para a gente fazer mercado, tem que fazer isso mesmo, né? A gente vai orar e fala, Senhor, dá umas boas compras, porque a gente sai lá com 2 sacolinhas sem pau. Um dia desse eu saí e fui conferir, falei, não, tem errado. Deu 120, falei, tá errado. Não pode ser, eu só comprei alface, pão e coisa. Falei, não, estava certo. Então, aí a gente temos que orar pedindo para o Senhor. Vamos voltar para o nosso texto base, que ficou lá em stand-by. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Aqui, no contexto da Maria agora, aqui é quando eles estavam lá na manjedoura, lá no lugar onde Jesus nasceu, e os anjos tinham aparecido para os pastores ali, que até tem aquilo, que eles se assustaram, e aí eles falaram, vai lá ver o que eu estou falando. E aí quando eles chegaram lá, eles viram Jesus, eles falaram assim, eles começam a contar o que tinha acontecido. E aí, Maria está aqui. E uma coisa muito interessante que eu estava lendo, que na realidade, eu nunca tinha pensado nisso, né? Esses pastores chegaram lá, contaram para Maria e José o que estava acontecendo. E vocês acham que eles voltaram para o lugar que fizeram e foram continuar a cuidar só? Não falaram para mais ninguém. Para mais ninguém. Eu ia botar na notícia popular, né? Passa no WhatsApp, no Facebook, e colocaria, ia fazer entrevista de televisão e contaria. E aí até o comentarista que falou assim, eles foram os primeiros missionários ali do nascimento de Jesus, porque eles saíram proclamando o que tinha sido acontecido ali. Maria estava ali, envolvida num turbilhão de emoções e aparentemente calma. Porque o texto diz que ela guardava todas essas coisas no coração e pensava nelas. Ela não ficou lá pulando, né? Pois ela sabia que tudo o que estava acontecendo fazia parte do propósito de Deus. Dessa forma, ela decidiu crer no Senhor e aguardar os acontecimentos, mesmo sabendo que iria passar por dificuldades e tristeza. Se a gente continuar lendo o texto de Lucas 2, lá para o meado do versículo 35, a gente vai ver que ela entra no templo, ali depois do período de purificação, e aí chega o Simeão, e aí Simeão pega Jesus e faz toda diz algumas coisas lá e vira para Maria e diz para ela que o coração dela seria cortado, né? Como se fosse com espada. Então, nós vemos ali, se vocês depois continuarem a leitura. Não devemos consultar sempre a Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. E não rejeitar a instrução do Senhor, para que Ele não deixe a nossa própria sorte. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu.
Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e fizessem o que queria. Gente, que nós possamos, nessa manhã, fazer como Maria. Guardar no nosso coração tudo que Deus tem falado. Que possamos vigiar as nossas vidas. Que não possamos querer ou gostar de ficar doentes espiritualmente falando. Se você não tem certeza do que Deus tem feito na sua vida, se você não tem certeza da posição que você tomou na sua vida um dia, aceite Jesus de novo, mude a sua vida, transforma o seu viver, envergonhe o diabo na vida de vocês, não queira comer das migalhas que caem no chão, mas sente na mesa do Senhor. Se a tua vida não tem sido, ou você não tem sido feliz na tua vida, tem algo errado. Porque eu não estou dizendo de riqueza. Né? Em Provérbios diz que é melhor comer pão duro e ser feliz do que comer um manjar na tribulação. Então que nós possamos essa manhã pensar dessa forma. Que possamos querer mudar a nossa vida, para que a nossa família seja mudada. O que você tem feito? Pergunte para o Senhor. Só que pergunte com intenção de mudar. Pergunte com intenção que algo vai ser diferente, feito diferente. E faça. Não se envergonha. Não tema de colocar a posição. E olha, uma coisa você pode ter certeza. Se você puser tomar essa posição de ser verdadeiramente filho de Deus, vai ter oposição na tua vida. Mas se você tem certeza do que Deus quer, então faça. E tenho certeza que vocês viverão a plenitude do Senhor sobre a vida de vocês. E como diz lá em Jeremias, eu sei os planos que tenho para a vida de vocês. É prosperidade. E não, prosperidade não significa riqueza. É paz. Que nós possamos fazer isso. Amém?